Às vezes o funil a gente planeja certinho, separa o funil por campanha e tudo mais, e pode até não performar. Mas por si só, as campanhas trabalhando de forma automática ali, a gente tá vendo o funil, porque a mesma pessoa também faz parte daquele público. Uma pessoa que é lookalike, é 1% comprador, também é interesse de outro público. Também é uma pessoa que acabou caindo no remarketing e tal. Então, sempre analisar, eu gosto de analisar pelo menos isso, né? E é o que tu falou que faz muito sentido. Se não tiver pessoas entrando aqui em cima no funil, conhecendo a marca, não vai ter pessoas no meio se relacionando e também não vai ter pessoas embaixo comprando. E para ter campanhas boas, né, de conversão, tipo, essa aqui é a campanha que vende, também tem que ter a campanha que leva as pessoas pro site, porque a gente tem que separar por objetivo. Primeiro leva a pessoa pro site, depois carrinho, depois iniciar o checkout e depois compra. Eu sempre levo isso em consideração. É por isso que eu falo pra galera, por isso que eu bato muito nessa tecla, ô Diego. Cara, o cara tem que entender de tráfego pago, o cara tem que entender como funciona, porque não é só, vou contratar agência, eles vão lá, vão botar um dinheiro mensal aqui, vão apertar os botões, vai funcionar. Cara, o anúncio não faz mágica. A marca tem que ter uma estrutura, tem que saber como vai fazer o anúncio, qual é a estratégia, jornada de compra, funil de venda. Se não dominar isso, não vai funcionar ou vai demorar muito mais, até os caras entenderem na prática. O que eu falo pra galera, aprenda a fazer o tráfego, porque tu vai conseguir comunicar da forma correta pro cara que vai apertar o botão, pra agência, e tu não vai deixar ele te enrolar. E não é enrolar no mau sentido, que eles não querem, ninguém quer enrolar ninguém nesse caso, mas o cara, ele vai te falar um feedback que às vezes ele nem sabe. Sim. O que acontece dentro da marca, ele nem sabe o que acontece dentro do mercado. Então é importante tu entender para que tu direcione e tu consiga, ao receber o feedback, tu consiga realmente entender por que daquele feedback e como tu direcionar para os caras melhorar. Porque os caras sabem apertar botão, mas e aí? Eles entendem o mercado? Porque geralmente, hoje o mais popular em gestor de tráfego é negócio local. E, cara, é totalmente diferente negócio local para uma loja, um e-commerce. E é diferente uma marca que trabalha com um público A, um público B, um público X. É diferente. Então, a tua marca, por exemplo, ela necessita de um tipo de estratégia. Outras marcas de outro. E cada segmento, cada mercado... Sim. E aí é importante o cara conhecer as coisas, porque o maior entendedor da marca dele é ele mesmo. É isso. E se tu domina a marca e tu dominar o básico de tráfego, o básico pode ser melhor do que contratar agência. Sim. E o que eu falo bastante para as agências, que até hoje, sempre que... Você deve saber como que é, que o número seu fica público, o quanto que tem de empresas oferecendo serviço para você é surreal. E até hoje agências me ligam e o custo acaba que dificilmente vai compensar eu pagar uma agência, porque o custo que eu vou ter com essa agência, se eu pegar todo esse custo e jogar no tráfego, vai dar mais resultado do que daria o possível resultado deles, né? E não é nem bicho de cabeça, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Não tem que ficar o dia todo lá. Cara, sobe a campanha, otimiza, olha todo dia. Você já tem a fórmula ali já resolvida, porque eu fui adaptando muita coisa, principalmente na época que eu comecei a fazer o curso, porque tive uma professora lá que me ajudou bastante com as coisas, que ela conseguia entender um pouco mais do meu negócio, me dava dicas, etc. Eu acabei afinando muitas coisas lá, coisas mais de funil, assim, remarketing, etc. Algumas outras coisas assim, que acaba que viram uma receita de bolo. E é mais quando você tem anúncios novos, produtos novos, que você tem que fazer um negócio novo. Porque, no geral, é você deixar lá rodando. Então, você pensa que esse período pode chegar para a agência e eles só vão estar ganhando seu dinheiro, deixando o seu anúncio lá rodar, tendo trabalho de, no máximo, 30 minutos por dia. Principalmente agora, Diego, com as campanhas de performance, ADV Plus lá, né, da Meta. Não sei se tá usando já. As campanhas automáticas. Ah, sim, sei. Cara, eu tô testando e funciona pra caramba. Claro que depende da marca. Talvez pra uma marca funcione, talvez pra uma marca não. E a ferramenta tá cada vez se atualizando mais. Agora tá passando por um momento mesmo que até é difícil criar as campanhas lá, porque, cara, é muita coisa que tá no automático. Ela vai duplicar um anúncio, um conjunto e pega tudo aquele leque de coisa automático, tem que tirar tudo. Mas isso tem funcionado, cara. As campanhas estão realmente ganhando inteligência e com base nos compradores estão encontrando pessoas parecidas. E eu tô vendo bastante evolução na parte de inteligência mesmo das campanhas automáticas, cara. E hoje eles estão estruturando mesmo para que qualquer pessoa consiga escalar sem depender de gestor de tráfego. Sim, isso é muito bom. É o que eles estão fazendo. Isso é muito bom e pra eles é bom também, né? Porque eles querem mais pessoas gastando, cara, eles querem né? que a gente ganhe dinheiro. Ah, mas eu não... Cara, o tio Zuki lá, ele quer que tu venda, meu. Ele quer que tu ganhe dinheiro. Sim, Quanto mais tu ganhar, mais tu bota em anúncio, mas ele ganha também. Mas hoje tem alguma campanha específica lá que tu colocou? Campanha de performance. Qual é o nome da campanha? Advantage Plus. Campanha Advantage Plus. Cara, eu já testei algumas. É que eu tenho uma receita de bolo lá. É que sempre tem um pessoal do Facebook que inclusive fica ligando pra dar as dicas. Eles sempre falam pra eu ativar isso daí. Só que eu acredito que eu ainda não tive nenhuma que eu deixei totalmente na mão disso. Porque eu tenho alguns lookalikes lá já muito receita de bolo que eu faço, que dá certo. Então acaba que quando eu faço isso daí... Qual é o lookalike bom lá? É um teste. Que então, lookalike, cara, tipo assim, não vai ser igual pra ninguém. Porque o lookalike é baseado num público básico que tu tem. Eu fiz o lookalike baseado na nossa lista de e-mails de
compradores, né? Eu gerei lá o CSV lá, da lista de compradores, e aí gerei o lookalike baseado nesses e-mails, né? Pra gerar um público lá semelhante. E aí eu fiz uma estratégia, que foi a estratégia que a Vanessa, da Digital House, me recomendou. Não é mais professora de lá, né? Mas ela que me recomendou, que ela falou que era algo que fazia bastante sentido. Que, por exemplo, quando tu faz um lookalike de 5%, que é pra pegar uma base ali de 5%, que acaba dando em torno de 5 milhões de público, é uma base né? maior, né? Acaba que é uma base muito grande e você não especifica muito. Aí, o que ela tinha me recomendado era você fazer uma base em estratégia de cebola, que eu não sei se você já ouviu falar, mas que eu comecei a fazer e pra mim começou a ter muito resultado, que é você vai fazer uma base de 1%, você vai fazer uma base de 1 a 2, você vai fazer uma base de 2 a 3, uma de 3 a 4, que tem como você fazer essa base lá quando você vai criar o público lookalike, né? E aí você faz um conjunto delas depois, em vez de fazer uma de 5% direto. Tu separa o público e Separa, bota tudo junto no mesmo conjunto. porque fica mais específico, pelo que ela disse, performava mais. E aí eu comecei a fazer e comecei a ver Tu resultado. vê que loucura, né? Teoricamente... Parece a mesma coisa. Cara, é como se tu pegasse aqui 5 jarras, bota enche esse copo com água dessa jarra, ou tu pega essas 5 jarras e coloca um pouquinho de água de cada jarra pra encher esse copo. Sim. É tipo, cara, é a mesma coisa. Sim. Mas que louco. Mas é interessante também porque você ainda consegue, separando desse jeito, ver o que tá dando mais resultado. Que, por exemplo, eu comecei a ver ao longo prazo que quanto mais subia a porcentagem, resultava menos. Só que ainda fazia Mas sentido... tu coloca no mesmo conjunto, não separa nível Sim. de conjunto e vai fazendo exclusão, né? Sim, vou fazendo pelo mesmo conjunto. Só que o que faz sentido ainda? Às vezes até não tá dando resultado pela questão do funil, porque às vezes você vai estar tendo, o que importa às vezes pode ser o custo por clique que você estiver tendo, né? Porque você vai estar alimentando sua base de remarketing. Então, às vezes, o 4 a 5, ele não converte bem. 1% é o que melhor converte para mim. Provavelmente, talvez para você também, porque 1% ele é sempre o mais assertivo possível ali para o seu público, né? E aí, às vezes, não está convertendo tão bem esse 4 a 5, esse 3 a 4, mas só que ele tá fazendo sentido para toda a estratégia de funil que tá pegando no remarketing. Se o custo por sessão tá baixo, cara, vamos levar as pessoas pro site. E aí o que eu tento levar em consideração é o que tá ficando aquela campanha no geral. Então, às vezes, se eu tô vendo ali que o 3 a 4 não tá convertendo, às vezes eu até mantenho, porque às vezes o remarketing só tá convertendo, às vezes, por causa dele, né? Total. Porque você tem que, às vezes, trazer o fluxo ali de algum lugar, né? Pra você trabalhar o remarketing. Se não tiver tendo fluxo, né? Até mesmo, não precisa nem ser só uma campanha de remarketing. Mas, cara, se tu tem 2 campanhas que são 2 públicos, que tu não tá fazendo exclusão de público quente, porque a gente pode não fazer exclusão e fazer exclusão. Quando faz exclusão, a tendência é que ele comece a ter resultados com o público quente e depois ele comece a expandir público frio e baseado nessa inteligência. Às vezes, quando a gente tem 2 campanhas que uma não tá trazendo resultado, mas o clique tá bom, tipo, 50 centavos o clique, e sei lá, o ROAS tá 2, não se paga. Né? Mas a outra campanha, o ROAS está 5, 6, o clique está 1,50, está mais caro, mas se tu pegar o resultado dessa campanha que está boa, somar com a dividir por 2, ela está numa média legal. E se tu pegar, não, vou desligar isso daqui porque não está trazendo resultado, só está trazendo clique. Cara, mas tá trazendo clique e a outra campanha tá performando e na média tá bom, às vezes é realmente o funil que tá acontecendo ali. Às vezes o funil a gente planeja certinho, separa o funil por campanha e tudo mais, e pode até não performar. Mas por si só as campanhas trabalhando de forma automática ali, a gente tá vendo o funil porque a mesma pessoa também faz parte daquele público. Uma pessoa que é lookalike, 1% comprador, também é interesse de outro público. Também é uma pessoa que acabou caindo no remarketing e tal. Então, sempre analisar. Eu gosto de analisar pelo menos isso, né? E é o que tu falou que faz muito sentido. Se não tiver pessoas entrando aqui em cima no funil, conhecendo a marca, não vai ter pessoas no meio se relacionando e também não vai ter pessoas embaixo comprando. E para ter campanhas boas, né, de conversão, tipo, essa aqui é a campanha que vende, também tem que ter a campanha que leva as pessoas pro site. Porque a gente tem que separar por objetivo. Primeiro leva a pessoa pro site, depois carrinho, depois iniciar o checkout e depois compra. Eu sempre levo isso em consideração. E campanha com clique barato que não tá trazendo conversão, mantém. A não ser que toda a estratégia não esteja funcionando. Sim. Tem mais alguma outra sacada que tu pegou e que faz sentido compartilhar com a galera? Cara, acredito que talvez a questão do remarketing, cara, que tem muita pessoa que às vezes não tem muito conhecimento. Como é que tu usa a parte estratégica de remarketing? O que performa melhor? Cara, 30 dias, 7 dias? O que eu gosto de fazer nessa questão que eu tava falando da minha estratégia do lookalike, eu coloco esses anúncios com foco na conversão, a conversão sendo o adicionar ao carrinho. Eu gosto de colocar o adicionar ao carrinho como a conversão, e aí o remarketing eu coloco como a conversão
conversão ser de fato o purchase, né? Ser a compra, né? Porque eu já tentei colocar inicialmente ali a conversão para ser o clique, para ser a visualização, etc. Só que eu acho mais interessante a questão de adicionar o carrinho, porque muita pessoa adiciona o carrinho, mas não compra, né? Então eu gosto também de criar públicos também com... Você consegue criar lookalike com tudo, né? Você consegue criar lookalike com as pessoas que adicionam o carrinho, as pessoas que fazem o purchase, né? Tem que testar, né? Sim. E aí eu gosto de fazer... Hoje eu tenho 2 tipos de remarketing, né? Que é o remarketing natural das pessoas que acessaram... Eu gosto, por exemplo, se eu faço um anúncio de camiseta, eu vou fazer o remarketing das pessoas que acessaram a nossa página de camisetas, das pessoas que adicionaram camisetas ao carrinho e das pessoas que engajaram com nossa página no Instagram nos últimos 30 dias, no Facebook nos últimos 30 dias, porque é bom pegar um público amplo também, porque o remarketing você afunila muito, né? Porque poucas pessoas remarketing fica caro, né? e sempre acaba ficando caro e você acaba atingindo as pessoas diversas vezes. Quanto mais tu investe, tu vai atingir as pessoas diversas vezes. Então eu gosto de ampliar um pouco, apesar de especificar o produto, eu gosto de ampliar um pouco para não massacrar as pessoas de anúncio também, né? Porque quando você coloca ali, às vezes pouco orçamento, se é um público pequeno, tu massacra as pessoas de anúncio, né? Porque fica um público pequeno, né?